TV Com Pelotas, aqui na Câmara de Vereadores, vamos entrevistar o vereador Michel Promove, um dos vereadores que toda manhã faz combate, muitas críticas, 10 meses de Câmara de Vereadores. Com certeza, Flávio. Agradeço aqui o espaço, né, a TV Com também, de poder proporcionar, a gente poder falar um pouco do trabalho, também da trajetória. Essa nova legislatura, acho que aumentou um pouco a régua do debate, do trabalho, das entregas, da fiscalização, da construção. Então é sempre cada dia um desafio, né? Eu acho que não existe mandato, não existe trabalho fácil, principalmente na política. Uma cidade em que falta orçamento em todas as pastas e que tem que definir o que é prioridade, tem que fiscalizar. O recurso público ele é escasso, então acho que nós temos que trabalhar para o melhor investimento do recurso também. Eu sou vereador de segundo mandato, esses primeiros 10 meses agora. Alguns vereadores, né, que sobreviveram a essa eleição. Uma eleição, eu sempre costumo dizer que é uma entrevista de emprego, né? Porque tu pega tudo que tu fez no teu mandato, e aí tu vai apresentar para a comunidade, vai apresentar para a população, e a população decide se tu merece renovar, né, o trabalho, o contrato por mais 4 anos ou não. E eu fiquei muito feliz que, além de conseguir renovar e dar sequência no trabalho, eu consegui melhorar a votação. Eu acho que as urnas, elas definem, né, a aprovação ou a desaprovação do teu trabalho, ou como que tu tem atuado. Então, para mim, foi muito importante o resultado, poder dar sequência no trabalho, porque acho que o mandato é pouco para poder fazer uma série de coisas. Eu tenho o desejo de poder deixar, principalmente na questão da infraestrutura, deixar alguns legados de obras importantes, principalmente na minha comunidade, e que agora, com o segundo mandato, a gente vai poder dar a sequência. Nós temos as emendas impositivas, nós temos o deputado federal parceiro, Afonso Ram, também que aporta recursos anualmente aqui no município. Nosso deputado estadual, Marcos Vinícius, que é um parceiro também, que investe no nosso mandato. Então é isso. A nossa expectativa é que nos próximos 3 anos e 2 meses, né, que é o que restam dessa segunda mandato, que a gente possa executar todo o trabalho e o projeto que ficou no meio do caminho no nosso primeiro mandato. Vereador, hoje pela manhã, e nós acompanhávamos ele agora há pouco na tribuna, destacou 2 tendões de Aquiles, vamos dizer assim. Ele até usou o termo: eu não estou louco, mas a saúde é uma das maiores demandas, como falou, da educação. E, por isso, cobrança em cima do governo. O senhor é um vereador de oposição, situação, o senhor é centro, mas indiferente disso, o senhor está fazendo essa cobrança. Sim, eu me considero um vereador independente e que votei. Eu votei na maioria dos projetos do governo, porque eu entendia que era bom para a cidade. Na questão da reforma administrativa, a construção da Secretaria de Igualdade Racial, a cidade mais negra do estado e uma das cidades mais negras do Brasil, eu acho que é importante nós termos uma política nesse sentido. Entende? De poder, a questão da igualdade racial, da oportunidade, não só no mercado de trabalho, mas também na formação, na educação de base. Então, achei muito importante. Nossa cidade também, majoritariamente, ela é dominada pelas mulheres, então acho que uma Secretaria da Mulher é importante também, porque tem a questão salarial, a questão de muitas mulheres que são chefes de família, a questão do mercado de trabalho, a questão da oportunidade, a questão da violência contra a mulher. Eu acho que a gente precisa debater esses temas em outro nível na cidade. Eu acho que nada mais justo que uma secretaria para a gente poder elevar o nível do debate, poder construir políticas públicas e poder dar mais eficiência nas políticas públicas já construídas, mas que ainda não têm eficácia. Então, nesse sentido, é muito importante. Participei das reformas, votei no PAC do saneamento em relação ao SANEP, que são a construção de 2 unidades de tratamento de esgoto, que isso acho que fala sobre saúde pública, sobre a questão do saneamento básico, sobre a questão da dignidade das pessoas, que vai atender áreas importantes da nossa cidade. Nós temos um percentual muito baixo de tratamento de esgoto no nosso município, que por consequência disso, eu acho que agrava a questão da saúde também, polui os nossos rios, polui a nossa lagoa, polui a nossa praia, que é o nosso cartão postal. Então eu acho que nos próximos anos é um avanço importante em relação ao tratamento e também ao recolhimento de esgoto. Porque hoje nós temos nas vilas as valetas, nada mais é do que um sistema antiquado, antigo, de receber somente as águas da chuva, mas elas funcionam como recolhimento de esgoto. Hoje, tu entrar numa vila, principalmente nas vilas, as comunidades mais pobres, as valetas funcionam como um sistema de recolhimento de esgoto e não deveria ser. Isso é um crime contra o meio ambiente. As valetas nada mais, nada menos deveriam receber somente as águas da chuva.
E não, elas atuam como um sistema de esgoto. Ou seja, em algumas áreas onde transborda, o esgoto invade a casa das pessoas. Então, isso é um crime quase que contra a humanidade. Então, eu acho que nesse problema nós vamos avançar com a criação dessas 2 unidades de tratamento de esgoto, muito importante para a nossa cidade. Eu acho que é um marco importante. Há décadas nós esperávamos por isso. Nós votamos também na questão da contratação de profissionais de educação, principalmente. Nós temos um déficit que isso prejudica a jornada de trabalho, a jornada estudantil, a questão da segurança alimentar das crianças na escola também, que principalmente nas áreas mais vulneráveis, a merenda escolar é a única refeição garantida que as crianças têm. Então nós votamos aqui para atacar esse déficit. Eu acho que com um quadro de profissionais preenchido, eu acho que nós vamos dar uma melhor qualidade de ensino e também a questão da segurança alimentar para as crianças. Então, eu tenho votado, desde que começou essa legislatura, eu votei em quase tudo com o governo, então me considero hoje um parceiro do governo nas pautas positivas. Eu critico, pontuo que eu não concordo, mas o que eu entendo que é bom para a cidade, eu estou sempre junto, porque, afinal, podemos ter diferenças políticas, nós podemos ter posições políticas, mas eu acho que é bom para a cidade, nós temos que deixar orgulho, ideologia, questões partidárias de lado e se unir, porque é uma cidade pobre. Eu acho que vereadores, prefeitos, secretários, onde ganham bons salários, ficar fazendo disputa de ego e não avançar nas pautas positivas, isso só prejudica a população e basicamente a classe operária, que são os mais pobres, os que mais precisam. Então, na minha opinião, é até um crime vereadores ou políticos ganharem altos salários e não avançar nas pautas positivas para a cidade por questões partidárias ou ideológicas. Então, eu me considero parceiro do governo para tudo que é bom para a cidade, mas também me considero um opositor para aquilo que eu não acredito, para aquilo que eu entendo que não seja bom para a cidade, aquilo que eu acho que prejudica a cidade. Então, gosto de atuar com independência, mas sempre defendendo o que eu acredito. TV Com tem acompanhado, para você, telespectador, para você das nossas plataformas, o dia a dia da Câmara. E o vereador destaca, como outro vereador também, Cezinha, destacam que estão aqui o tempo que for necessário, porque eles entendem que são pagos para isso. Então, quase o tempo necessário dentro da Câmara para as reivindicações. Eu vou aproveitar essa oportunidade para registrar uma reivindicação que nos chega ao nosso canal de TV e que é muito comum. O senhor falou da limpeza urbana e principalmente das vilas e da periferia. Tem algo que, como se costuma falar, a palavra inconcebível, a limpeza da valeta ela é feita, mas fica toda a limpeza ao lado da valeta. E algumas, a própria valeta fica com toda aquela limpeza da grama, do capim cortado dentro da valeta, algumas nas laterais. Logo, em menos de 24 horas, se chove, esse trabalho é colocado fora, porque cai tudo para dentro da valeta, e isso vai fazer com que ainda, com limpeza, que a água invada algumas residências, algumas casas. O senhor falou sobre isso, e eu quero lhe perguntar, o que é possível fazer com a empresa que presta esse serviço? Porque às vezes ela não volta para buscar, nem no mesmo dia, nem no dia seguinte, e nem 72 horas, e já tem chuva nesse período. Primeiro, nós temos que ter uma questão da legislação. A legislação não permite que você limpe a valeta e que remova a vegetação, porque ali também tem aquela questão que eu falei, que tem a questão do esgoto, isso, aquilo mais. Então, isso é considerado crime ambiental. Você não pode, ao mesmo tempo, limpar a valeta e recolher. Você tem que deixar para secar. Porque sair, um exemplo, não tem a maneira adequada. Então, quando sai, já aconteceu de caminhões que saem com esse recolhimento desses, dá para dizer, lixo, da vegetação, enfim, e de esgoto, ele sai, às vezes, espalhando pela cidade, ou sai pingando na via. Sai pingando, literalmente pingando. Como é um material contaminado, muitas vezes, e ali fica exposto a muitas doenças, então a legislação não permite que recolha imediatamente. Mas também a legislação obriga que, posterior ao tempo, ali por lei, a legislação determina que tem um período, que após esse período você pode recolher, mas também eu concordo que muitas vezes a empresa não volta para recolher, e esse é o problema. Imediatamente não pode ser removido pela questão da legislação ambiental. Mas também nem 3, nem 4, nem 5, nem uma semana depois se volta para poder fazer o recolhimento. Isso é fiscalização, né? A gente tem que cobrar mais, isso é o papel dos vereadores, principalmente porque a população tem o direito de fiscalizar, os vereadores têm o dever de fiscalizar. Porque a população é um direito que o cidadão tem, é um direito constitucional. O vereador não, o vereador ele recebe para isso. Então,
eu atribuo isso, muitas vezes, falha à Casa Legislativa, a nós, vereadores. Nós não estamos fazendo o nosso papel com eficiência, que é principalmente fiscalizar um serviço tão importante quanto esse. Então, nós vamos encaminhar, nós vamos também notificar a empresa, entendeu? Para melhor entendimento, ali a verificação de qual é o prazo, qual é o período permitido por lei após a limpeza da valeta, qual o período mínimo para o recolhimento. Nós temos que ter essas informações e também verificar a legislação, né, de fato, porque nós não podemos ter uma legislação que é contra o interesse público, entende? Então, se nós pudermos mudar essa legislação, se ela estiver no âmbito municipal, que nós temos que rever essa legislação, porque pior do que pingar um pouco ali o lixo que é retirado da valeta, deixar ali, ele invadir a valeta novamente, ou ele causar transtorno na via, ou muitas vezes ele piorar a situação que estava antes. Então a gente tem que verificar, nós temos que primeiro verificar a legislação e segundamente melhorar o nosso papel, que é fiscalizar. Bem, olha, muito importante a fala do vereador, porque ele esclarece essa questão do período, do prazo que tem de recolhimento. Mas existe o recolhimento. Nós da TV Com, dentro do possível, vamos fazer essas imagens e vamos deixar à disposição do vereador, dos vereadores, para que tenham elementos, porque a população pode fiscalizar, mas ela também tem que informar com qualidade, para que o vereador possa nos representar melhor. Nós vamos encerrar chegando próximo ao fim dessa entrevista com o vereador, mas também queria fazer o registro de que o vereador também foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e queria saber dele qual foi essa experiência e o que ele traz de experiência nesse período que ele presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Pelotas. Flávio, foi muito importante para mim, foi uma experiência. Eu fui no ano de 2023 presidente da Comissão dos Direitos Humanos, e a Comissão dos Direitos Humanos aqui na casa, ela é muito ampla nas suas defesas, nos seus debates. Tem a questão aqui das garantias básicas, que é o acesso à saúde, à educação, o saneamento básico, a questão tipo da infraestrutura, do direito das garantias de ir e vir, e tantas outras coisas importantes. Então, a comissão, ela trata o nosso cotidiano. Aqui nós falamos sobre muitas coisas, mas nós ficamos girando no entorno do que trata a comissão, que é saneamento básico, saúde, educação, mobilidade, infraestrutura. Então, para mim, foi uma experiência ímpar. Naquela oportunidade, o vereador Cezinha presidiu a casa e eu presidi a comissão. Então, foi um espaço de muito debate que eu aprendi, que nós avançamos em coisas importantes, nós avançamos na criação do Congresso, que nós temos anualmente aqui o Congresso Negro, que é para poder fazer debates importantes, entendeu? Sobre história de luta, de referência, sobre a questão de pavimentar caminhos. Tem uma série de coisas aqui que nós debatemos, a questão da mulher, da acessibilidade, da segurança, entende? Da mulher ocupar os espaços, das garantias básicas contra as mulheres, feminicídio, machismo e tantas outras coisas que as mulheres sofrem nesses ambientes, principalmente esses ambientes que são ocupados majoritariamente por homens. Então é muito importante, eu fui criado por 5 mulheres, então eu entendo a importância da mulher, eu na minha opinião, a figura mais importante da sociedade é a mulher. Porque uma mulher, ela consegue muitas vezes ser o alicerce, suporte de uma família. Em muitos poucos casos nós vemos os homens ocupando esse espaço, entende? Consegue sentir dor e consegue trabalhar e consegue criar os filhos sozinho e consegue estudar e consegue disputar os espaços, entende? Então eu sou um fã, principalmente das mulheres, então nós conseguimos trazer muitos temas relacionados às mulheres em 2023, a igualdade racial, a acessibilidade e tantas outras coisas importantes. Eu quero também aqui na casa ter o privilégio ou a oportunidade novamente de presidir essa comissão, que na minha humilde opinião, eu acho que depois da saúde e da educação é a comissão mais importante aqui da casa. Vai ficar com gostinho de quero mais, essa entrevista é ótima, excelente, e nós estaremos em breve recebendo o vereador nos nossos estúdios. Vereador, muito obrigado. Obrigado, Flávio, parabéns pelo trabalho. É importante esses canais de comunicação, de poder, às vezes, tirar as dúvidas da população, desconectar a população. A casa aqui, ela está aberta para o povo, mas a população, muitas vezes, o horário de funcionamento não consegue estar aqui, porque tem a sua jornada de trabalho, tem seus compromissos familiares, então é importante nós ter esses canais de veículo que levam informação para as pessoas, informação séria, com imparcialidade, com qualidade de informação. Então, eu queria parabenizar a ti
pelo trabalho, queria parabenizar também, eu me esqueci o nome dela de novo, a Norma ali, que também é uma parceira, está aqui, entendeu? Não está aqui, obviamente, nas imagens, mas também dá um suporte importante, faz parte da equipe, um trabalho sério, um trabalho de qualidade, que diariamente está aqui na casa informando as pessoas com uma informação séria, uma informação aqui, uma fonte segura, porque hoje com a internet, com a liberdade de expressão, obviamente, com todas as pessoas com o smartphone na mão, hoje, de certa forma, viram, né, digital influencer, então a gente tem que ter o cuidado, onde é que a gente busca nossas fontes, onde é que a gente busca informação, e eu posso garantir aqui, queria registrar no programa, na TV Com, que esse trabalho do Flávio, da Normali, é um trabalho sério, um trabalho de informação, um trabalho de orientação, mas principalmente uma fonte segura de informação na cidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Até a próxima.